O que pode acontecer é mais um assassinato praticado pelo Alexandre de Moraes. A vida do presidente Bolsonaro está dependendo de uma decisão do Alexandre de Moraes. Então foi uma conversa ali objetiva, que nós expusemos as nossas preocupações, nossos fundamentos para reiterar o pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça sobe o tom contra a PF ao descobrir tortura de Vorcado. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou alterações nas condições de detenção do banqueiro Daniel Vorcado após questionar práticas adotadas pela Polícia Federal que, segundo a defesa, poderiam configurar tratamento inadequado durante o período de custódia. Vorcado está preso no complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde permanecia em isolamento em uma cela de cerca de 20 metros quadrados, sem ventilação adequada e com iluminação artificial contínua. A defesa levou o caso ao STF, alegando que a manutenção da luz acesa durante 24 horas prejudicava o descanso e poderia causar danos físicos e psicológicos. Ao analisar o caso, Mendonça rejeitou a justificativa apresentada pela Polícia Federal, que argumentou que o isolamento visava garantir a segurança do detento e que a iluminação constante era necessária para monitoramento, especialmente após o episódio anterior envolvendo o suicídio de outro preso. Ainda assim, o ministro entendeu que a medida deveria ser revista e determinou que a luz fosse apagada durante a noite, assegurando condições mínimas de repouso. Outro ponto destacado é o possível impacto destas condições sobre o andamento do processo. Segundo a análise apresentada, a manutenção de práticas consideradas inadequadas poderia, inclusive, comprometer a validade de um eventual acordo de colaboração premiada. E longe do STF, Bolsonaro tem importante vitória na Justiça. É isso mesmo. Por decisão unânime, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região determinou a retomada integral de benefícios institucionais concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O entendimento firmado pelo colegiado reconhece que, ainda que esteja detido, o ex-chefe do Executivo mantém o direito à estrutura composta por veículos oficiais, equipe de segurança, motoristas e assessores, prerrogativas tradicionalmente asseguradas a ex-presidentes da República. Enquanto isso, Bolsonaro segue internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. A defesa do ex-presidente pediu novamente a prisão domiciliar humanitária ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados alegam que o estado de saúde do ex-presidente é de extrema gravidade e exige acompanhamento contínuo. Bolsonaro está internado, onde trata uma pneumonia bacteriana nos 2 pulmões. Segundo o boletim médico, ele apresenta melhora clínica e queda nos indicadores de inflamação, mas segue na UTI sem previsão de alta. O ex-presidente foi transferido para uma nova acomodação de terapia intensiva, considerada mais adequada para o tratamento. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos advogados de Bolsonaro no hospital, respeitando as regras da unidade de saúde. Os defensores pediram alteração da data da visita para amanhã, devido a questões logísticas. A defesa também pediu que o ministro reconsidere decisão anterior que negou a prisão domiciliar. Segundo os advogados, a permanência no ambiente de custódia pode agravar o quadro clínico e também aumentar o risco de novas complicações. Deixa eu só trazer aqui, a Ana e o Augusto ontem não estavam no programa, nós fizemos uma enquete com o nosso chat, com a nossa audiência, se após essa internação o ministro Alexandre de Moraes vai mandar Jair Bolsonaro para casa para cumprir a prisão domiciliar. A gente traz
O resultado dessa enquete, compartilha na tela com quem nos acompanha, foi aí, ó, não, vai mandar Bolsonaro para casa, não, ou seja, ele permanece na prisão, 56%, e sim, 44% da nossa audiência, que não está muito otimista com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora mais um pedido, né, da defesa, Ana, pedindo para que o ex-presidente volte para casa. O perfil do Alexandre de Moraes já está totalmente desenhado, né? A gente já conhece que o perfil é um perfil sádico. O presidente Bolsonaro, ele está além da conta, além daquele, do limite dele estar numa domiciliar. O presidente Bolsonaro já caiu sozinho, bateu a cabeça sozinho, já teve crises de soluço graves. Então, essa condição de agora não é a única condição. Ele está nessa situação física há muito tempo. É um homem hoje cheio de comorbidades em decorrência da facada e das várias cirurgias que ele teve que fazer ao longo dos anos. Mas o ministro Alexandre de Moraes, se alguma coisa acontecer com o presidente Bolsonaro, isso vai cair simplesmente na conta de Alexandre de Moraes. Agora, deveria haver uma mobilização geral para que o presidente Bolsonaro voltasse para casa, que a esposa cuidasse. Os médicos falaram, ele precisa de uma pessoa 24 horas, enfermeiras, a esposa, a família. Não tem como. O presidente Bolsonaro hoje toma dezenas de remédios e, inclusive, o episódio que ele levantou, bateu a cabeça e que estava tonto, é por causa de um efeito colateral de um remédio que ele precisa tomar. Então, é extremamente grave e desumano. O nível de sadismo de Alexandre de Moraes é histórico. É histórico. A gente só vê em livros de história em regimes totalitários. E é curioso, né, Ana, porque as duas internações pelas quais Bolsonaro passou neste ano, essa que ele bateu a cabeça e agora dessa broncopneumonia, ocorreram na madrugada. Ocorreram na madrugada, inclusive foi a própria Michelle que foi visitar Jair Bolsonaro e aí descobriu que ele tinha batido a cabeça. Quer dizer, é uma pessoa que precisa de cuidados, Augusto, o tempo todo, diário, porque é uma situação bastante delicada. Já tem 70 anos, precisaria ali de 24 horas por dia de atendimento, de acompanhamento. E o Alexandre de Moraes sabe disso, então é hora de mostrar, a Ana tem razão. Em manifestações de rua e de todas as formas possíveis, e é hora também da imprensa acordar, porque o Bolsonaro, se ele não for beneficiado, digamos assim, com a prisão domiciliar, o que pode acontecer é mais um assassinato praticado pelo Alexandre de Moraes. A vida do presidente Bolsonaro está dependendo de uma decisão do Alexandre de Moraes. Então, ele não está sob custódia do Estado só, não. Ele depende das decisões do Alexandre de Moraes. Mas esse assassinato vai ser debitado na conta dele se ele não tiver um mínimo de juízo e transferir o Bolsonaro para o regime de prisão domiciliar. Voltamos aqui para as notícias do nosso país. O senador Flávio Bolsonaro acaba de falar em frente ao hospital em que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está internado em Brasília. Segundo o senador, ele se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira para tratar do novo pedido de prisão domiciliar. Nosso repórter Danilo Moliterno está lá na porta do hospital, acompanhou todo esse dia, toda essa terça-feira e tem as informações para a gente ao vivo. Danilo, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham o Prime Time. Você disse bem, Márcio, foi há poucos instantes que o senador e filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, esteve por aqui na porta do hospital e conversou com jornalistas e trouxe atualizações importantes no que diz respeito ao ex-presidente. Primeiro, essa atualização que é a principal delas. Flávio Bolsonaro disse que pouco antes de chegar aqui se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e reiterou o pedido de transferência de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. A gente relembra, hoje
a defesa de Jair Bolsonaro, seus advogados, protocolaram um novo pedido de transferência de Bolsonaro para prisão domiciliar. Então, logo depois, um dos advogados da defesa de Bolsonaro e Flávio Bolsonaro vão ao gabinete de Alexandre de Moraes e têm esse encontro para reiterar esse pedido. O que ele indica sobre essa reunião? Que teria sido uma reunião tranquila, uma reunião pragmática e objetiva, e que Alexandre de Moraes, apesar de não dar nenhuma avaliação preliminar, ficou de avaliar essa possibilidade em momento oportuno. Não deu prazo também para que essa avaliação aconteça. Flávio Bolsonaro voltou a dizer aqui que há uma grande preocupação por parte da defesa com relação ao tratamento de Jair Bolsonaro na Papudinha, onde ele cumpre pena. O grande argumento da defesa é de que ele precisa estar em casa, em prisão domiciliar, para que possa ter um acompanhamento 24 horas e assim não correr risco de vida. E aí Flávio Bolsonaro trouxe por aqui um dos principais argumentos da defesa neste novo pedido. E seria um diferencial com relação aos demais pedidos que já foram negados por Alexandre de Moraes. Basicamente, o argumento que se baseia nessa ocasião mais recente do agravamento do quadro de saúde de Bolsonaro é de que, caso ele não tenha um acompanhamento durante todo o tempo, especialmente durante a noite, e haja uma demora no atendimento a Bolsonaro em um episódio de agravamento de sua saúde, ele pode correr um risco de óbito. Portanto, este foi o grande argumento que ele destacou por aqui. Vale também mencionar que Flávio Bolsonaro indicou que se encontrou aqui com seu pai, visitou Jair Bolsonaro e que ele de fato está num estado de saúde melhor do que nos últimos dias, e foi também isso que a gente viu nos boletins médicos recentes de Bolsonaro. Um quadro melhor de saúde e Bolsonaro, inclusive, que agora está numa acomodação menos intensiva aqui do hospital, o que mostra esse quadro mais favorável de saúde. Márcio. Muito obrigado, Danilo Moliterno. É importante a gente ver um pedaço da entrevista do senador Flávio Bolsonaro ali na porta do hospital. Nós separamos um trecho, ele explicou como foi essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Como o próprio Danilo disse, foi uma conversa tranquila, nas palavras do senador. E ele disse também que o ministro não deu prazo para decidir sobre a possível domiciliar de Jair Bolsonaro. Manifestamos ali a nossa preocupação, anexado o laudo do comprometimento dos pulmões dele por ocasião dessa última vinda dele aqui para o hospital. Então foi uma conversa ali objetiva, que nós expusemos as nossas preocupações, nossos fundamentos para reiterar o pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. É uma conversa ali objetiva, né, como advogados que pediram audiência com o juiz da causa. Então foi bastante ali tranquila, mas objetiva, onde nós expusemos ali as nossas razões e ele, no momento oportuno, ficou de avaliar esse novo pedido da defesa. Não deu prazo da decisão, ele tem ali o tempo que ele achar necessário como o juiz da causa. E caminhoneiros confirmam greve e o Brasil vai parar. É isso mesmo. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar. Então, a gente vai ir atrás desse assunto, porque é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Os detalhes ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Oi, Lucas. Passa um pouco para quem está nos assistindo, o movimento de caminhoneiros, gente, ele nunca é muito organizado. Não existe uma liderança nacional que vai chamar e o Brasil inteiro vai atender. Mas ele vai se disseminando, às vezes, muito rápido por contatos de zap. Então, o Brasil já assistiu isso algumas vezes, infelizmente. Então, a gente precisa ficar olhando os primeiros sinais e monitorando. E é isso que a gente vai fazer para vocês aqui no SBT News. Conta, Lucas.
Oi, Raquel, e você tem toda a razão, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de alarde, mas é isso, a gente está monitorando, até porque foi essa liderança quem disse que essa articulação está em curso. A própria liderança diz que os sindicatos, enfim, os representantes dos caminhoneiros, eles, 95% desse total já concorda que o movimento deve acontecer na quinta-feira, então é claro que a gente vai ficar de olho. Mas a reivindicação principal é por conta do aumento no valor do diesel. A Petrobras anunciou esse acréscimo de 32 centavos por litro às distribuidoras um dia depois do governo federal ter zerado o PIS/COFINS com o objetivo de tentar evitar que o consumidor pagasse essa conta. Então, os caminhoneiros dizem que, ainda que o governo federal tenha feito esse anúncio, tenha também dado subvenção, o caminhoneiro tem realmente arcado com consequências muito grandes, isso é o que a entidade diz. Então, eles acreditam, inclusive, que o movimento pode ganhar a força semelhante à de 2018. E aí seria um problema, porque você se lembra bem que em 2018, quando os caminhoneiros cruzaram os braços, nós tivemos aí desabastecimento de alimentos, de combustível, foi realmente uma situação caótica. Então, a gente vai observar o movimento aí nesses próximos dias, mas eles estão articulando para quinta-feira, portanto, dia 19, essa paralisação nacional, Raquel. Muito obrigada, Lucas Carvalho. Eu jogo agora direto para o Ranier Bragon para a gente conversar sobre esse assunto. Ranier, vamos precisar aguardar os próximos dias. O governo fez todo um pacote, toda uma engenharia muito complicada com subsídio, imposto de exportação, ali que os economistas, torcem o nariz, difícil de compreender, pode atrapalhar investimento, mas enfim, para tentar evitar greves, porque isso em ano eleitoral é nitroglicerina pura. Tanto é, Raquel, que aqui do lado, agora há pouco, ia haver uma entrevista coletiva do líder do PT, o Pedro Czai, justamente para anunciar medidas legislativas aí em relação ao preço dos combustíveis. Essa entrevista acabou sendo cancelada, mas eu falei com algumas pessoas ali do entorno da base governista e a preocupação é justamente essa, uma greve de caminhoneiros, o aumento de preço das bombas, não só do diesel como da gasolina, isso é péssimo. É horrível ir para o governo em ano eleitoral. A gente lembra daquela grande greve de caminhoneiros que teve em 2018, paralisou ali boa parte do país aí, durante 10 dias e foi uma manifestação de grande impacto ali que não se resumia a combustíveis, Acabou afetando cadeia de alimentação e uma série de outras coisas que uma greve de caminhoneiros ela resulta. Então, preocupação muito grande na base governista aqui no Congresso Nacional, inclusive em relação a essa possível greve e a esse aumento de preços, Argumentam que é preciso o governo e dizem que o governo vai adotar medidas mais duras aí contra distribuidoras. Vamos esperar para ver, Raquel. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!